Deus, né? O culto da ceia, todos os cultos são importantes, mas o culto da ceia é um culto de muita importância. Por quê? Porque é o culto onde todos nós vamos trazer à memória a obra da cruz. Assim como lá no Velho Testamento, quando eles participaram da Páscoa, Deus orientou a Moisés dizendo: Moisés, isso aí vai ser uma coisa contínua, a prática da Páscoa vai ser uma coisa contínua. E na geração futura, a geração que não era escrava, quando eles perguntarem: o que é essa Páscoa? Aí vocês vão explicar para ele a escravidão que vocês viveram e como Deus libertou vocês, porque aquela geração iria morrer, iria ter filhos, e os filhos não nasceriam na escravidão, mas até os filhos precisavam saber bem o que era viver na escravidão, o que a Páscoa representava para eles. Na nova aliança, nós não participamos da Páscoa. A Páscoa é para os judeus, a Páscoa é da velha aliança. A Páscoa para nós, no Novo Testamento, se tornou a ceia do Senhor. Por isso Jesus, ali nos evangelhos, ele participou da última Páscoa. Então a Páscoa foi a libertação do Egito, do povo judeu que estava escravo literalmente, fisicamente. Mas agora a Páscoa para nós se tornou a ceia do Senhor. E que a Bíblia diz que nós temos que fazer isso sempre. Até quando? Até que Jesus Cristo volte. Aí não vai ter mais necessidade. Então por isso que uma vez por mês a gente se reúne e centraliza a ceia, a palavra justamente na ceia, que é sempre trazer a memória. A verdade de Deus é conhecida pela repetição. De tanto que você insiste naquela direção, você vai ouvindo uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai chegar um tempo que aquilo invadiu tanto o teu coração e a tua mente, que nunca mais vai ser esquecido. E quando você passa por aflições da vida, o Espírito Santo vivifica essa verdade. E você fica forte, corajoso, porque conhece a verdade. Então vamos para Coríntios 11, onde lemos todos os cultos da ceia, né? Os coríntios, eles estavam fazendo uma grande confusão na ceia. Eles estavam fazendo como se fosse um jantar. E cada um vinha, um pegava a comida antes, havia uma confusão. Então Paulo escreve a eles para pôr em ordem a ceia, né? Vamos ler desde o versículo 17 do capítulo 11 de Coríntios. Nisto, porém, não que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver entre vós divisões, quando vos reunis na igreja. E eu em parte creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes cada um toma antecipada a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E agora ele vai pôr em ordem como se participa da ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice, preste atenção, este cálice é o novo testamento, ou nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, Paulo põe em ordem aqui a ceia é justamente esse versículo 26. Ele diz:
Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, o que eu estou fazendo? O que é anunciar? Anunciar não é falar assim baixinho. Anunciar é falar alto. É um anúncio que você dá. Olha, Jesus Cristo já morreu. Anunciar a morte dele. Por que anunciar a morte dele? Porque tudo aconteceu na morte do Senhor Jesus Cristo. Se você entender o Evangelho, você vai perceber que se tirar a morte do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho não tem a razão de ser. Então a morte do Senhor Jesus Cristo proporciona muita coisa para nós, através do Evangelho, a nossa justificação, a nossa redenção. Eu só posso nascer de novo e ser um filho, porque Jesus Cristo morreu na cruz. Eu só posso ter o Espírito Santo, porque Jesus Cristo morreu na cruz e derramou sangue. Eu só posso ser salvo, porque aconteceu isso. Então nós sempre estamos falando sobre essas coisas. E hoje nós vamos abordar um aspecto da cruz. Qual? A questão do nosso inimigo, a questão do diabo. Porque o verdadeiro crente não tem que ter medo do diabo. Ele não tem que ficar amedrontado com a obra das trevas, ele não tem que ficar aterrorizado com medo de demônios. Por quê? Porque se ele é um salvo, ele vai entender que na cruz o nosso inimigo foi derrotado, foi despojado, foi aniquilado. Então um aspecto da ceia, que quando eu vou pegar o pão e comer e beber do cálice, vou anunciar a morte do Senhor, eu vou proclamar o quê? O inimigo das nossas almas, ele também, através da morte do Senhor Jesus Cristo, foi derrotado, foi aniquilado, foi despojado. E agora que nós somos igreja, trazemos à memória esses fatos, somos vencedores. Agora eu preciso crer. A fé torna real a verdade da palavra de Deus. A dúvida traz fraqueza, a dúvida traz sofrimento, mas a fé traz a verdade da palavra de Deus convicta no meu coração. Então vamos rapidamente correr alguns versículos da palavra de Deus. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Você tem que saber isso de cor. Um dia vir aqui no púlpito e pregar com todos esses versículos memorizados. Com relação ao inimigo, nós vamos tratar o que a ceia anuncia a morte do Senhor com relação ao inimigo. Então Gênesis, no capítulo 13, esse capítulo fala sobre a queda do homem. Mas nós vamos ler só alguns versículos. Versículo 14 e 15. Depois de Deus ter falado com Adão, Adão pecou, se escondeu de Deus, fugiu de Deus, se tornou pecador. No versículo 14, Deus se dirige à serpente. Nós sabemos que a serpente é o diabo, é Satanás. E diz assim: então, o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais da selva, selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora olha o versículo 15. É muito importante você ver que no princípio de tudo já havia uma promessa de Deus com relação ao inimigo. Então no versículo 15 ele fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Então o que ele está explicando? Para um pouquinho, que da mulher viria uma semente, viria um descendente, viria alguém da mulher. Haveria uma inimizade entre toda a descendência da mulher e Satanás. São inimigos. O diabo é inimigo da humanidade. Mas da semente da mulher viria um descendente, um homem. Viria alguém com uma grande inimizade contra o diabo e faria o que com o diabo? Olha lá. Vou ler o 15 de novo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O que esse descendente iria fazer? Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus amaldiçoou a serpente e disse para a serpente: da semente da mulher, ela vai gerar um descendente. Este vai te ferir na cabeça, né? Então você vai ver
todo o Velho Testamento isso não aconteceu. Você vai ver Satanás no livro de Jó folgado, quando os filhos de Deus foram se encontrar com Deus, Satanás também foi e acusou Jó. Deus permitiu que ele tocasse em Jó e pusesse úlceras em Jó, depois Deus levantou Jó para ver se o negava ou não. Você vai ver o diabo na velha aliança com uma certa liberdade, apesar dele não aparecer muito, né? Então você vai ver isso, mas na nova aliança, quando Cristo vem, Cristo é o descendente, é a semente da mulher, é aquele prometido logo no começo da humanidade, que viria e feriria a serpente na cabeça, feriria a mente dela, feriria a capacidade de pensamento, a liderança, a força dela. Então eu já falei isso para você, você já sabe, quando uma pessoa tem um derrame, o que acontece? Parte do cérebro parou, e aquele cérebro que comandava a parte do corpo, se estragou aqui, para o corpo, né? Se teve um derrame no lado direito aqui do cérebro, o lado direito que comanda todo o lado esquerdo do corpo, então o lado esquerdo vai ficar neutralizado. Então pense nisso, se o diabo foi ferido na cabeça, pensa nisso. Onde se cumpriu isso? Na cruz do Calvário, conforme nós vamos ver. Então toda a estrutura, e o diabo não foi ferido uma partezinha, ele foi ferido total. Então todo o corpo de ação do diabo, que é ele, todos os seus demônios, eles entraram num derrame, a coisa está feia para o lado deles. A coisa está atrofiada, está toda forte. Se a cabeça é ferida, todo o corpo entra em pane, é destruído. Então a semente da mulher, que é Jesus o descendente, ele veio. E na cruz do Calvário, ele feriu a cabeça da serpente. É isso que o crente tem que crer. Ele não tem que ter medo do inimigo. Ele não tem que ter medo da ameaça dos inimigos. Ele não tem que ter medo que o inimigo fará coisas para ele. Por quê? Ele tem que crer que Jesus Cristo feriu a serpente, aniquilou o diabo, destruiu o diabo na cruz do Calvário e o libertou da mão do diabo. É isso que ele tem que crer. Eles equiparam Jesus com o diabo, como se os dois tivessem a mesma força, o mesmo tamanho, o mesmo poder. Não, o diabo é nada perto de Jesus, é menos que nada. Jesus é Deus, é o Criador, está acima de tudo. Então o diabo não é páreo para Jesus Cristo, não está em pé de igualdade. É isso que todo crente tem que crer e tem que acreditar. Então vamos discorrer rapidamente textos da palavra de Deus. Vamos lá, Marcos capítulo 5. Eu quero que você veja esse quadro, eu quero ler esse quadro com calma. Isso foi antes da cruz e a coisa já era assim com relação a Jesus Cristo. Então Marcos capítulo 5. Nós vamos ler aqui aquele endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Dependendo da tradução, fala Gerazeno e outro Gadareno. Marcos capítulo 5. Todos acharam? Então diz assim: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeia, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, clamando entre os sepulcros, pelos montes, ferindo-se com pedras. Agora olha o versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu ao seu encontro e o... Não, pastor, eu não entendo. Um indivíduo endemoniado, possesso por demônios, ele quebra as cadeias. Quando ele vê Jesus, ele está possuído. Então vem ao encontro de Jesus e adora Jesus. Demônio.
Para você ver a grandeza de Jesus Cristo, meus irmãos. Aquele homem que ninguém podia aprender violento, quando ele vem Jesus, ele vem ao encontro, ele sabe quem é Jesus. E ele adora. Outras informações está que eles se prostrou e adorou. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os demônios reconhecem a grandeza de Jesus Cristo. Continuemos a leitura, olha lá. Exclamando com alta voz, olha, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Aí exclamou com alta voz: que temos contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pediu, olha lá o que ele disse, o que ele disse? Né? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Então o diabo vem no corpo daquele homem, adora Jesus, se prostra, adora, né? Como é que pode isso? Está assim na tua Bíblia? Mas é verdade, se está assim é verdade. Ele vem e reconhece quem é Jesus, adora, e conjuro-te que não me atormentes, não faça nada contra mim. Vem ali que nem um cachorrinho manso, que o seu dono dá uma bronca, ele fica ali quietinho. Você vê aquele cachorrinho que sabe que fez coisa errada, o dono vem aqui. Ele vem assim, ó, abaixadinho, com o rabinho assim, sabe que fez coisa errada. Vem ali dominado, né? Então olha como Jesus Cristo é grande. Aquele endemoniado, com aquele monte de demônios que era uma legião que nós vamos ver, ele vem, se prostra, adora e roga para Jesus: olha, não me atormentes, não faça nada comigo. Olha o medo que os demônios têm de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo pode fazer. Está assim na tua Bíblia? Então isso é a verdade. Vamos continuar a leitura. Porque Jesus lhe dissera, versículo 8: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. Agora olha os demônios, ó. Rogou-lhe encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram, né? Pediram para Jesus: olha, permita, nos autorize. Está assim na tua Bíblia? O que é rogar? Olha, Jesus, nos permita entrar nos porcos. Permite. Jesus falasse não, era não. Vocês estão entendendo ou não? Jesus domina todos eles. Eles estão debaixo dos pés de Jesus. Continua a leitura. E os espíritos rogaram, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Então, olha lá, Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então você está vendo como o demônio reage diante de Jesus? Com medo, dominado, adora, se sabe que não tem nenhum poder, nenhuma autoridade com relação a Jesus Cristo. Agora você acredita nisso? Acredita, isso é a verdade. Isso tem que ser pregado, falado, ensinado, para as pessoas pararem de terem medo, viverem aí atormentadas, encurraladas, com medo de um monte de coisa, né? Isso antes da cruz. Agora, Jesus vai para a cruz. O que acontece na cruz com relação ao diabo? Você sabe de cor esses versículos. Colossenses capítulo 2, 14 e 15. Você crê nisso de verdade, de todo o seu coração? Isso é a verdade. Deus apoia a palavra. Ele é a garantia da palavra. Então isso é a verdade que tem que ser anunciada. Porque a igreja está acima do poder do diabo. Deus exaltou, fez a igreja sentar com Cristo nas regiões celestiais. A igreja é os pés e corpo de Cristo. Está tudo subjugado debaixo dos pés. A igreja tem autoridade no nome de Jesus contra o diabo. Tem autoridade sobre o diabo. O que Tiago disse? Se sujeita a Deus. O que é se sujeitar a Deus? Se sujeitar à palavra. Resista ao diabo. O que o diabo vai fazer? Ele vai fugir. Um crente que se submete à palavra, que conhece, que crê, ele põe o diabo para correr. Qualquer um.
Não é os especiais, os mais ungidos, os mais capazes, o que fez jejum, o que subiu no monte. Tudo isso é coisa do homem, é religião. Qualquer um que crê na verdade, conhece Jesus Cristo, tem essa autoridade. Então, Colossenses capítulo 2, olha lá, 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente tudo aquilo que nos condenava, a dívida do pecado, a lei apontou tudo aquilo que era contra nós, era o escrito da dívida, nos era prejudicial. O que Cristo fez? Encravou na cruz. Então a dívida foi paga. E agora? O que ele faz mais na cruz? E despojando os principados e potestades. Quem são esses principados e potestades? Os príncipes das trevas, os demônios, Satanás, seus demônios. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, fazendo o quê? Triunfando deles aonde? Gosto dessa tradução. Uma está em si mesmo, mas eu gosto desta, na cruz. Então ali na cruz, quando Cristo paga o preço da nossa dívida, ó, você preste atenção, não perca isso que eu estou falando. Então você fica assim olhando para lá, olhando para cá, conversando. Presta atenção, a fé vem pela palavra. Se você senta aí e não dá atenção, é que nem passarinho jururu, gente, está em outro mundo. Vou ler de novo. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Então o que é despojar? É privar de posse, é expoliar, é quebrar a autoridade, é tomar e pegar o território. Então ali na cruz do Calvário, o escrito de dívida é pago, tudo é quitado ali. A coisa mais linda, para você entender Romanos 8:1, agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para você entender que não há mais condenação, você tem que entender e crer que o escrito de dívida que era contra nós foi quitado. Aí é fácil de você entender Romanos 8:1. Se você não acredita que foi pago o preço, como acreditar que não há mais condenação? Vai ter dificuldade. Então ali na cruz, os demônios foram despojados, derrotados, fracassados, perderam o domínio, a autoridade deles foi quebrada. Você pode ver que Jesus ressuscitou e disse o quê? Ali em Mateus: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Vai, para todo mundo, prega o evangelho para toda criatura. Ele diz, toda autoridade me foi dada onde? Nos céus e na terra. Então o diabo é um nada perto de Jesus Cristo. Se antes da cruz o demônio vem ali, até adora, pede licença para entrar nos animais, e depois da cruz, que a dívida é paga e Cristo despoja o reino das trevas inteirinho. Então eu tenho que acreditar. O que me dá a vitória contra o diabo não é panorado, de novo eu falo, não é rosa. O que isso aqui vai me dar vitória contra o diabo? Porque eu falei que está ungido. Acredita, meus irmãos, isso é ilusão, isso é engano. A única coisa que me dá vitória contra o diabo não é nem o meu jejum, eu posso me matar de jejuar. É Cristo que me dá a vitória, é o que Ele fez que venceu o diabo, não é o que eu fiz. Foi Ele que despojou os principados. Então se eu creio nisso, se eu acredito nisso, eu cresço, sou forte, tenho fé, vivo essa liberdade, essa vida poderosa. Isso que é viver uma vida poderosa de fé, crendo nessa verdade. Então na cruz, meu irmão, o diabo foi nocauteado para sempre. Então quando eu vou comer o pão, beber do cálice, eu vou anunciar a morte do Senhor. E um aspecto dessa morte, que na cruz o diabo foi derrotado, despojado, aniquilado. Hebreus 2,14, vai lá para frente. Hebreus 2,14. Esse capítulo 2, o versículo 5 em diante, fala de Jesus Cristo, do sofrimento que Ele conduziu muitos filhos à glória.
Mas no versículo 14 ele fala: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte. Tem tradução que fala assim: aquele que tem, não tem mais, porque Jesus quebrou o poder da morte ressuscitando. Aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Então ali na cruz, Cristo teve um corpo de carne e sangue, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e na morte dele, o que acontece? Ele destruiu o que tinha o poder sobre a morte, o diabo. Então o diabo é um ser destruído, ele não deixou de existir, mas ele foi destruído pelo Senhor. Ele está num fracasso, num desgaste, numa falência, num pavor. Agora a tática do diabo é a mentira. Então ele sabe que o crente não pode enxergar ele na realidade da palavra de Deus. Então ele cria esse cenário religioso. Qual é o cenário religioso que ele cria? Que ele é exaltado, que ele é grande, que ele é poderoso, que ele não respeita Jesus Cristo, que ele entra na casa de todo crente, dia e noite, noite e dia. Ele cria um cenário que exalta a pessoa dele, que exalta o poder dele. Aí o crente não crê na verdade do evangelho, ele vai ver demônio grande, demônio em tudo. Ele vai ser supersticioso, né? Vai ter medo de um monte de coisa. Então a tática do diabo é trabalhar na mentira, fazer a igreja crer na mentira. E ele, como sempre, tenta se exaltar. Ele quer ser sempre visto como grande, como poderoso, coisa que ele não é. Agora, quando o crente entende as escrituras, aprende isso, crê nisso, sai o véu da mente dele, então o diabo treme, porque ele sabe que esse crente agora conhece a verdade. Vocês estão entendendo? Esse crente vai ver ele no fracasso que ele está, despojado e miserável como ele está. E ele sabe que o crente tem autoridade sobre ele. Não pelo seu jejum, pela sua santidade pessoal. Não porque orou muito. Não, isso é enganoso. Porque ele crê naquilo que Cristo fez e ele crê no poder que existe no nome de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo diz: esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, vão expulsar o demônio, vão fazer um montão de coisa contra o diabo no nome dele. Está bem claro isso na tua mente? Então esse é o cenário do inimigo. Ele é fracassado, ele é derrotado, ele é despojado. Você tem que acreditar. O quanto puser na nossa cabeça infundir um medo que nos escravizou por tanto tempo. Quantas ameaças, eu lembro que quantas ameaças nos ameaçaram, cuidado, nos aterrorizaram em certas pregações, puseram terror no nosso coração, na nossa cabeça. Eu conheci um pastor que ficou tão aterrorizado que tudo que ele via demônio. Um dia eu estou lá no portão com ele na casa dele, tinha uma árvore assim e tinha uns arbustozinhos plantados no pé da árvore, era de noite. Aqueles arbustozinhos tinham uma forma assim. Falou: olha aquele formato dos arbustos, é um demônio que está ali, ó. Aí de dia você olhava, era uma planta verde bonitinha, à noite não tinha muita luz, é um demônio. Pior que estava na esquina dele. Ficava aterrorizado, gente. Vocês estão entendendo ou não? E vivia assim, vendo sombra. Você sabe quem crê muito no poder do diabo? Vê sombra. É verdade, fica vendo um monte de coisa o tempo todo. Porque a superstição dele, ele já entra assim: eu senti um friozinho aqui na minha coluna, não vou nem olhar para trás. Ele vai crer nisso, gente. Ele vai assistir lá um Frankenstein e não vai dormir, porque eu lembro que era pequeno, de sábado tinha lá era o Frankenstein. Era noite, não sei do que. E via aquele Frankenstein, aquela fumacinha. Pô, a gente ia dormir quando criança aterrorizado. Aí escutava um barulhinho na cozinha. Meu Deus, pai, tô com sede, pai, tô com sede. Para meu pai pegar água lá, para ver se tinha alguém lá. Já teve medo quando criança, né? Eu fazia assim, ficar com medo, assistir aquelas coisas. Pai, meu pai está dormindo no outro quarto.
Tô com sede, coitado do meu pai, estava com medo. Meu pai ia lá, pegava uma aguinha, dava meio gole. Meu pai foi na cozinha, aquele barulhinho que eu escutei, não era nada. Tinha um cachorrinho lá fora que fazia o barulho. Você entende o que eu estou te dizendo? Olha, a nossa mente, ela produz coisas que parecem reais para nós. Presta atenção nisso. Então, quando a mente do homem ela é atacada por coisas que atemorizam, que infundem medo, que aterrorizam ele, ela produz essas coisas. Ela cria essas coisas na mente dele. Tem gente que se sente até mal por causa desse estado mental dela. Se sente até mal, não é nem demônio, é o estado psicológico dela. Puseram tanto pavor na mente dela, né? Tanto medo. Então, quanto no passado, né? Sair na rua assim, está amarrado, ia sair de cá, está amarrado demônio, está amarrado demônio, está amarrado demônio aqui, demônio ali, e sair amarrando. Coitado, onde está escrito demônio amarrado, né? Você entende isso? Então Jesus Cristo na cruz, meus irmãos, você vai tomar ceia agora. Jesus Cristo na cruz liquidou o diabo é fracassado. A maior parte do problema, sabe qual é? Não é o diabo, é a natureza humana. A gente fala assim, ó, o indivíduo lá matou o pai, foi o demônio. Não, não foi o demônio, foi a natureza dele, a carne dele. As nossas autoridades roubaram, se corromperam, roubaram um monte de dinheiro do povo, foi o demônio. Não, não foi o demônio, é a natureza humana corrompida, ela aterroriza o diabo. O homem não sabe quão estragado é o ser humano, por isso que ele faz o mal. Ali em Romanos 3 diz o quê? Eles não buscam a Deus. Todos se extraviaram e juntos se fizeram inúteis. Não há quem entenda, não há quem busque. Nos seus caminhos há destruição e morte. É essa a realidade. Agora, quando você crê nessa palavra, tua mente se acalma. Você enxerga a grandeza de Jesus Cristo, enxerga a obra da cruz. Então você vai entrar num gozo, numa alegria, né? Acabou o medo, meus irmãos. Você vai ver o diabo como a Bíblia mostra, despojado e aniquilado. E tudo isso foi possível por quê? Porque na cruz do Calvário, né? Os antigos cantavam: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei, eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quantos hinos do passado que foram esquecidos, daqueles primeiros irmãos que cantavam sobre a cruz. Eles sabiam, eles conheciam, né? Então, isto é a mensagem, o Cristo crucificado. Então, quando nós comemos do pão e bebermos do cálice hoje, traga à memória isso. Acabou o medo. O diabo foi despojado. A ceia na morte do Senhor também anuncia a vitória contra o inimigo. Amém? Então vamos à ministração da ceia.